13h29, Ananda, estamos recebendo quem nos estúdios do nosso Jornal do Meio-Dia? Então, estamos recebendo aqui Rafael Lage, que é um guia do Vale do Capão. A gente tem tratado sobre esse assunto aí desde a terça-feira, como ontem a gente não teve jornal, a gente tem tratado desse assunto, que é um assunto maior do que as redes sociais repercutiram. A gente tem algumas questões aí relacionadas à regulamentação de trilhas, à segurança especificamente das trilhas, e a gente tem uma denúncia que foi feita em maio pelo Rafael para o Ministério Público, que gerou, né, algumas desavenças, vamos dizer assim, entre outras pessoas, sem entender que, na verdade, do que se trata, né? Então, a gente vai entender tudo agora, desde o início, de quando foi que tudo se iniciou, com o próprio autor, né, da denúncia e também dos desdobramentos desse caso, que foi uma agressão que, além das agressões sofridas por ele, né, nas redes sociais, de forma online, uma agressão física mesmo que ele sofreu por conta dessa tentativa aí de arrumar a casa, vamos dizer assim. Então vamos tentar, né? Rafael, seja bem-vindo, boa tarde ao nosso Jornal do Meio-Dia. Acho que antes de mais nada, até para a gente conhecer, você está na Chapada há quanto tempo? Quanto tempo você começou a trabalhar como guia na nossa região? Bem, boa tarde, Nerisvaldo, Ananda, grato por esse espaço, né? Bem, meu filho é nativo daqui, né, de Iraquara, ele está agora fazendo 17 anos, então eu moro aqui desde 2008 no Vale do Capão, né? No primeiro momento, a gente, quando começa como condutor de turismo, às vezes não tem a capacitação correta, né? Vai guiando muito pela demanda que aparece. Uhum. Então, eu comecei a guiar mais ou menos por volta de 2010, assim. Só que eu também sou fotógrafo, sou documentarista, então tem vezes que eu estou trabalhando muito como guia, tem vezes que eu vou fazer filmes, né? Trabalho com foto também. Então, eu estou com 15 anos aí, mais ou menos, nessa área. 15 anos aqui na cidade de Ceabra. Como é que começou esse processo? No Capão. No Capão, me perdoe. Aqui na Chapada Diamantina, né? 15 anos aqui na Chapada. A gente vem acompanhando esse fato, a Ananda já trouxe ele lá há um tempo atrás, o início de tudo como começou, e a gente percebeu que tomou uma proporção maior a partir do momento da entrada do Ministério Público Federal, e a gente tem imprensa estadual também que acabou entrando e acompanhando os fatos, e isso acabou respingando na federal, né? A nacional, a imprensa nacional também está repercutindo. Traz para a gente lá do início, para que possamos entender que as pessoas que estão em casa, principalmente para você que é um profissional, como o Rafael, né, compreender que o objetivo aqui não é derrubar, não é atrapalhar, não é diminuir o turismo da Chapada Diamantina, nem do Rafael, muito menos da gente, tá? Eu sempre comento que a gente tem esses períodos tão difíceis que são as guerras, né, as grandes guerras, e das guerras a gente encontra muita solução, que eu digo os cientistas, né? O quanto a gente aprende com os momentos difíceis, e eu trago um momento difícil para quem entende, para quem acompanha um pouco dessa questão de guerra. Imagine esse momento difícil, o qual você vem passando ultimamente. Eu peço para que a Ananda fique à vontade, viu, Ananda? Explica para a gente do início como começou todo esse processo, essa confusão na sua vida. Perfeito. Primeiro, vamos falar assim, o problema da segurança em trilhas e de aventura não é um problema da Chapada Diamantina. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa para ficar bem claro, tá? Perfeito. A gente não está falando de uma questão só local, é uma questão que é nacional e mundial. Uhum. Eu acho que o caso da Juliana Marins, que aconteceu agora recentemente na Indonésia, expôs isso, né? Então, assim, eu tenho a minha ideia, que eu percebo assim, eu acho que todo o trade turístico da Chapada percebe o que eu vou falar aqui agora. Após a pandemia, houve um aumento do volume e da demanda por turismo de aventura. Difícil dizer por que isso, talvez por causa do tempo reprimido da pandemia, talvez porque as pessoas querem viver mais offline. Mas o que acontece? O corpo técnico, profissional, para acolher esse turismo de aventura, permaneceu o mesmo, da era pré-pandemia. Então a gente está lidando com um aumento do volume de turistas e talvez a gente não está preparado para poder absorver esse turismo com toda a qualidade de segurança que precisa. Eu tenho guiado constantemente na trilha do Vale do Pati, e aqui é importante dizer, porque essa história toda está girando muito em torno do Vale do Pati, mas a gente precisa falar que não tem a ver com os patizeiros, que é a comunidade tradicional local. Uhum. Eles têm lá as casas de hospedagens, né, para nos receber. Esses acidentes que vêm acontecendo sucessivamente não aconteceram com guias patizeiros, nem na casa dos patizeiros, apenas aconteceram nas trilhas do Vale do Pati. Então, só para deixar bem claro que não tem nada a ver com a comunidade tradicional, né? Eu tenho testemunhado esses acidentes em pelo menos 3 dos 5 graves acidentes que nós tivemos no Vale do Pati nos últimos meses. Em 3 deles eu estava durante as trilhas no Pati.
E foram 5 acidentes muito graves, que envolveram traumatismo, envolveram a necessidade de um resgate via helicóptero. O último, o helicóptero não conseguiu entrar por causa de condições climáticas, acabou tendo que um patizeiro ter a atitude de, junto com o acompanhamento do Corpo de Bombeiros, que estava lá, né, dando suporte, carregar de mula por 16 quilômetros. É uma sequência de acidentes que nunca ocorreu antes. Assim, qualquer condutor de turismo pode reafirmar o que eu estou dizendo assim. Isso assusta. E coincide com uma nova prática que vem acontecendo nesse período pós-pandemia, que são de algumas agências, é importante dizer isso. A gente não está falando aqui de um problema sistêmico nas agências da Chapada, né? É algumas que estão fazendo grupos muito grandes e trabalhando com poucos guias nesses grupos. O caso da Juliana Marins é clássico. Você tinha um guia com 6 turistas. O que aconteceu? Ela cansou. O guia seguiu com um grupo com 5 turistas e abandonou ela. Se houvesse um segundo guia ali, teria ficado com ela. Você com radiocomunicador mantém a comunicação do grupo, está unido. Então, assim, essa proporção entre quantos guias tem para determinados turistas é fundamental para a segurança nas trilhas, né? Veja bem, eu quero falar uma outra coisa também, porque às vezes não é 2 guias. Às vezes é um guia na frente e essa outra pessoa do fundo não é um condutor capacitado, certo? Não está treinado, é apenas uma pessoa que topa até trabalhar por uma diária mais baixa. Porque tudo isso vai aumentando a margem de lucro dessas agências, né? É importante falar, o empresariado da Chapada, dos entornos do parque, eu sinto que eles vieram aqui para morar. E eles, lógico, precisam ganhar dinheiro, mas eles vêm para morar. Então eles têm um cuidado e uma sensibilidade na sua operação. Mas recentemente eu tenho visto pessoas que só querem realmente aumentar a margem de lucro, seja que custo for. Eu comecei a entender que esses acidentes que estavam ocorrendo, porque veja bem, trilha de aventura implica em risco de acidentes. Pode acontecer. Uma coisa é um acidente casual. Ocorre. Outra coisa é um acidente culposo. Veja, Nerisvaldo, você tem um carro. Se seu pneu está careca e você dirige ele, você está assumindo o risco de que pode provocar um acidente. Se você atingir outras pessoas, ou você está provocando o quê? Um acidente culposo. Você assumir o risco. A partir da imprudência, da negligência, você assume o risco. Se você bota um guia para conduzir 8 turistas, que é um quadro que acontece muito no Vale do Pati, vê-se constantemente, você não tem controle. Eu te digo como experiência como profissional, até 4 turistas, eu tenho um controle total da situação. Eu posso me comunicar, eu posso dar uma orientação, às vezes tem um lugar difícil, tem que botar a mão ali, o pé aqui. É importante você dar isso. Impede que acidentes ocorram, né? Com 8, você fala e ninguém te escuta. A depender do trecho da trilha, você pede contato visual com as pessoas. Você não consegue dar um atendimento com qualidade de segurança. Então eu comecei a entender que alguns desses acidentes muito provavelmente são resultado de imprudência e negligência. E eu não quero aqui estar culpabilizando o guia. Porque, veja bem, a agência que propõe esse modelo de operação. A gente tem uma área que é o mercado de trabalho, existe um desemprego, nem todo mundo que é guia está trabalhando. E, às vezes, você dizer para uma agência assim, olha, eu não vou fazer isso que você está me propondo. A agência vai falar, tá bom, você não vai fazer, vai ter alguém que vai fazer no seu lugar. Então, muitas vezes, eu falo sempre assim, o guia é o elo mais fraco dessa história toda, sabe? Com certeza. Porque a gente, tem que se submeter por isso, que você tem família, você tem que criar, você tem que ter trabalho, né? Às vezes é um na disputa com o outro, né? Devido à necessidade de cada um tem sua necessidade. Isso você tocou num ponto muito importante, né, Erisvaldo? Porque acaba que a gente fica levado para essa situação de até ver o outro irmão da classe como um concorrente, quando, na verdade, a gente tinha que estar cada vez mais unido, né? E as agências querem tirar proveito disso, né? Porque é vantagem. Exatamente. Então, assim, na verdade, e vamos falar, né, não todas as agências, mas algumas, porque eu conheço agências da Chapada que são muito cuidadosas, né, que tem essa questão. Então, tudo isso foi ocorrendo e eu fui me sentindo assim meio impotente. E também o quê? Percebendo que esses acidentes sequenciais estavam afetando a imagem do Vale do Pati. Isso é importante ser dito. Isso é algo que vai criando um ambiente como se a trilha do Vale do Pati, por exemplo, fosse uma trilha perigosa. Quando ela não é, ela tem trechos difíceis, é necessário atenção, é necessário ter preparo físico para fazer essa trilha, mas você com um bom guia, num grupo, com a proporção de 4 turistas para um guia, você vai fazer tranquilamente. Então, eu comecei a me sentir impactado diretamente por isso. E também de ver esses amigos guias tendo que se submeter a essas condições. Veja, outra estratégia que essas agências usam para aumentar a margem de lucro. Os patizeiros oferecem alimentação na hospedagem deles, café da manhã e janta, que eu considero uma experiência assim, gastronômica, cultural. Perfeito, já tive a experiência. Você já foi lá? Então, comer comida deles é uma coisa maravilhosa. Algumas agências viram e falam assim, não, a gente vai contratar só dormida, porque é muito mais barato, e vamos colocar os guias para carregar a comida e fazer a comida. Veja, você fazer comida para 10 pessoas não é fácil, fazer jantar para 10 pessoas. Aí o que a pessoa faz? Acorda 4 horas da manhã, vai lá fazer a comida. Aí quando chega no segundo dia, o que eles fazem? Eles decidem botar um dos guias na casa
e o outro vai guiar sozinho. Então, às vezes você tem um grupo com 10... Já tive essa experiência também. Eu falo aqui com toda a Chapada, com todos os meus amigos condutores, guias, tudo que eu estou falando aqui não tem quem contestar. Isso está acontecendo, entendeu? E aí você vê o quê? Um guia tendo que levar 10 pessoas a trilha sozinho. Aí sabe o que acontece? 10 pessoas, você tem todo tipo de perfil de trilheiro. Pessoas que são muito boas, outras que vão cansar. A pessoa cansa, ela fica pelo caminho, exatamente como a Juliana Marins ficou. A diferença é que o Pati não está a 3.700 metros de altura, não tem vento de 50 quilômetros, num lugar perigoso como aquele. Então a gente não está tendo tantos acidentes mortais nesse sentido. A chance de sobrevivência é maior. Exatamente. É um perigo, você pode sumir no mundo, mas... Isso, por isso que a gente não está tendo um quadro muito grave, senão já estaria ocorrendo coisas muito piores. E eu quero falar aqui de uma coisa para os turistas agora. O turista, quando ele cansa, ele se sente constrangido. Ele acha que está atrapalhando o grupo. Então, às vezes, ele mesmo propõe. Ele fala, não, me deixa aqui e pode ir. Aí a pessoa se sente culpada. Veja bem, ela contratou um pacote para ser cuidada, para ser guiada, e diante dessa situação de não ter um outro guia para ficar, não, peraí, calma, eu vou te acolher, eu vou te cuidar, entendeu? Não tem isso, ela ainda se sente culpada. Tá entendendo? Então, assim, é uma situação ruim para o turista, é uma situação ruim para a gente. Diante disso, o que eu fiz? Eu construí um texto base para fazer uma denúncia para o Ministério Público Federal. Veja bem, não só a denúncia da situação, mas proposição de soluções, certo? Minha denúncia, ela apresenta 5 medidas. Algo muito difícil de ser feito, porque a gente teria uma compreensão errada de parte até dos colegas, né? Eu acho que, a princípio, qualquer condutor, guia, que olhar as solicitações que eu faço na denúncia do Ministério Público, eu gostaria de, se tiver um momento, apresentar elas, tá? Sim. Eu duvido que qualquer pessoa no trade turístico da Chapada questione qualquer uma das demandas que eu estou colocando aqui como positivas para todo mundo, para guias, para turistas, certo? O ponto é que, para construir esse documento, eu pensei assim, tem que ser coletivamente. Então eu encaminhei para associações de guias, eu mandei para várias agências, eu mandei para guias independentes. Muitas pessoas colaboraram. Esse texto que foi protocolado no MPF é um texto coletivo. Na hora de assinar, eu tive essa sacada, porque, veja, eu não queria virar alvo, entendeu? Eu queria que fosse assinado coletivamente, até para que ganhasse força e fosse um movimento coletivo. Claro. Mas aí agências começaram a argumentar, vai parecer que é uma questão de concorrência, de que eu estou querendo atacar aquela agência. E eu entendi isso. Guias falaram para mim, falaram, Rafael, eu não tenho como me expor dessa forma, porque senão a agência tal não vai querer me contratar mais. Eu entendi. Associações de guia são muito complexas, porque tem muitas pessoas, muitas cabeças. A diretoria até se convence, mas você passar isso para os associados e dialogar é um processo lento. Quando começou esses entraves para a assinatura coletiva, e aconteceu o 4º e o 5º acidente no espaço de 1 mês. Aí eu falei, cara, eu comecei a me sentir assim. Eu falei, eu tô sendo omisso, entendeu? Eu já tô testemunhando essa coisa, eu já sei o que tá causando isso, todo mundo tá presenciando isso. Eu falei, não, eu vou lá e vou botar no meu nome e sei que vai ter consequências, mas vou segurar esse barril, entendeu? Assumir isso mesmo. Então, no dia 9 de maio, publiquei a denúncia com as 5 solicitações ao Ministério Público Federal. E o que aconteceu a partir daí? Eu dei publicidade, obviamente, porque para mim isso é uma pauta pública, é uma pauta coletiva de interesse coletivo da Chapada Diamantina, sabe? Algo que precisa ser falado. Uma ferida, se você não olha para ela e trata, ela gangrena. Então, assim, não é o fato de eu estar aqui falando, não é o fato da denúncia que vai fazer... se isso sumir, o problema continua ali, tá entendendo? Então, eu não sou o problema, embora muitas pessoas queiram ver eu que estou apontando o problema como problema de fato, né? A partir disso, eu comecei a... Vou te interromper só um minutinho. Eu queria saber, na sua experiência desses anos todos guiando, você é vinculado à Associação do Vale do Capão? É uma minha pergunta. E se você já foi vinculado a alguma agência em algum momento dessa trajetória? Ok. Primeiro, assim, nesse exato momento, eu estou participando da fundação da CVP, que é a Associação de Condutores de Visitantes de Palmeiras, Sim. que inclusive é importante dizer, talvez a única cidade do entorno do Parque Nacional que ainda não tem uma associação de condutores, né? Então, a gente... cidade, né? Tem no distrito, mas não tem na cidade. Tem no distrito do Vale do Capão, mas não tem na coisa. A CVVC, eu nunca entrei nela, mas eu sou um colaborador na parte de audiovisual, então eu faço vídeos para campanhas de financiamento colaborativo, eu tenho fotos minhas que foram cedidas para campanhas de divulgação em pousadas da oferta deles. Então, assim, o fato de eu não ter me associado não quer dizer também que eu estou distante, né? Então, assim, eu tenho essa participação social, eu acho importante. E, bem, eu não trabalho assim fixamente para uma agência específica, eu trabalho para algumas agências, né? Já deixei de trabalhar para várias, por más condições de trabalho. Então, assim, eu estou falando aqui do que eu vivi na pele, né? Desse testemunho. E, atualmente, eu trabalho para 2 agências, assim, esporadicamente, mas como freelancer, como autônomo, né? Eu não tenho nenhum vínculo empregatício. Há um espaçamento de tempo entre minhas atividades, né? Entendi.
certo? Paramos no início da... Pois não, Ana, sim, perdão. Não, paramos no início da ação. Isso, o que eu ia falar? A partir eu comecei a sofrer algumas retaliações. Primeiro, assim, no ambiente virtual, mensagens, tipo, com xingamentos, né? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não deveria ter feito isso, que eu mexi num enxame de abelha, que não sei o quê. E eu fiquei sem entender, porque, assim, não há nenhuma dessas pautas aqui que vai prejudicar os guias. E o meu entendimento é assim, que alguns desses guias podem estar pensando, ou até mesmo sendo influenciados, a pensarem assim, olha, se essas decisões forem para frente, a nossa agência vai fechar. A nossa agência vai fechar, você vai ficar sem emprego. E eu vou te falar, com tudo que está acontecendo comigo, eu não consigo ter raiva deles. Eu vou explicar por quê. Porque eu acho que eles estão sendo, assim, manipulados, no sentido de que não entenderam o que está acontecendo. É muito comum o trabalhador ter receio, ter medo de perder o emprego. Entende? E eu entendo a luta. Você acha que eles estão sendo induzidos? Total. Eu acho que eles não estão conseguindo perceber o que realmente está acontecendo aqui e estão sendo induzidos a pensar num quadro pior, de que o que eu estou fazendo pode tirar o emprego deles. E isso está mobilizando eles, né? É importante dizer que dos 5 acidentes, 3 ocorreram com a mesma agência. Então a gente está falando que de 60% dos acidentes graves no Vale do Pati, dos 5 acidentes, 3 foram com 60% com uma única agência. Isso quer dizer que que é imprudência, que é negligência? Não. É difícil apontar correlação. Mas é estranho um raio cair tantas vezes no mesmo lugar, certo? No universo de tantas agências, de tantos guias independentes, esses acidentes estarem se repetindo ali. Bem, essa agência eu acho que talvez ela tenha ficado muito ofendida pela denúncia citar esse fato. E os guias dela é onde se concentram esses ataques a mim. É importante dizer... Desses guias, tem 2 ali que, pelo menos assim, eu super respeito. As pessoas que têm uma história muito bonita na Chapada. Eles, até agora, não se envolveram nessa história. Então, assim, também dizer, não é todos, tá? E eu espero que eles não se envolvam para manter a imagem deles positiva. Mas esses outros começaram a me ameaçar, e eu segui trabalhando, e aí essas intimidações saíram do ambiente virtual e foram para o campo. No sentido de, inclusive, intimidar turistas mesmo, no sentido de falar, olha, você está com um guia aí que não tem condições de estar guiando. E ele não é bom, ou coisa assim, sabe, constrangendo. E eu quero falar uma coisa, eu estou aqui publicamente me expondo, essa situação toda me expôs muito, eu não gostaria de estar aqui, sabe, nessa situação, mas eu faço com muita tranquilidade, porque eu tenho 17 anos de Chapada Diamantina, eu não tenho um inimigo, eu não tenho um fio para alguém falar sobre o meu caráter, sobre qualquer coisa, então eu me exponho publicamente sem medo de que apareça qualquer pessoa para dizer, o Rafael fez... Não, eu tenho uma vida, assim, tranquila e ilibada nesse aspecto, sabe? Então, foi nisso que eu falei, tá bom, é um desconforto, quem sabe com o tempo eles vão ceder e tal... E agora, posso relatar o caso da agressão em si? Pode. Ok. No dia 20 de junho, agora, 1 mês e 10 dias após a denúncia do Ministério Público, eu fui fazer uma trilha com 2 turistas, que é a trilha da Fumaça por Baixo. E para quem não conhece, é importante dar esse contexto, é talvez a trilha mais difícil do todo o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Sabe? Isso qualquer pessoa aqui pode falar. Se não é a mais, é uma das mais difíceis. Pra você ter uma ideia, para chegar no poço da Cachoeira da Fumaça, são 3 dias de trilha. A gente resolveu fazer em 4, para fazer um pouco mais devagar, eu e esse casal que eu estava guiando. Por 3 dias a gente não encontrou ninguém, até que finalmente, no 3º dia, chegamos no Poço da Fumaça. A gente estava vivendo aquele momento lindo, mágico, é o ápice da trilha, você está ali no poço, todo mundo vai para por cima, né? É uma trilha de 2 horas, todo mundo aqui deve conhecer a fumaça por cima. A gente estava lá embaixo no poço, e eles tinham tomado banho, eu comecei a preparar o lanche, era por volta de umas 4 horas da tarde, e um dos guias dessa agência, que é importante dizer isso, eu não conheço esse cara, eu nunca conversei com ele, assim de vista, no Pati, na nossa classe, a gente tá sempre conversando, né, dando oi assim, pá, esse eu nunca tive conversa. Então, quando ele veio vindo, eu vi a blusa da agência, e aí já pensei, falei, poxa, pode ser que vai acontecer alguma coisa. Mas o que é essa alguma coisa? É o cara assim dispor, sabe, falar um palavrão, estressar. É para isso que eu tava no máximo esperando, né? Quando ele se aproximou de mim, eu tava fazendo lanche, cortando queijo, pão para preparar o lanche para meus turistas. Eu olhei para ele e falei, boa tarde. E ele não me cumprimentou. E passou pelas minhas costas. Rapaz. E nessa hora, na hora que ele passou pelas minhas costas, me deu um alerta assim. Eu falei, poxa, não vou deixar, né? Eu não sei qual que é a intenção das pessoas. Na hora que eu me virei, né, Erisvaldo, ele já tinha jogado a mochila no chão, tinha pego uma pedra desse tamanho, não foi uma pedra assim, não, uma pedra desse tamanho, e com ela na mão, ele já estava no movimento. Rapaz, sua vida está em risco, não, então. E é importante entender isso, porque às vezes eu tenho dito em alguns momentos que o que houve foi uma tentativa de homicídio. E eu vou tentar explicar esse contexto. Primeiro, ele veio para acertar a minha cabeça, certo? O ângulo da pedrada era essa. Não é que ele jogou a pedra, não, ele estava usando a pedra como uma arma.
Mais do que isso, o local em que nós estávamos, o Poço da Fumaça, impedia qualquer tipo de atendimento médico para mim. Então, ao fazer esse tipo de agressão nesse contexto, utilizando a arma que ele usou, ele estava preparado para uma morte, assim, sabe, para essa consequência ser. Que negócio. Ou pelo menos não pensou na consequência, falou, Exatamente. vou agredir e... Exatamente. Gente do céu. E aí, eu, no instinto de autodefesa, o que eu fiz? Eu levantei meu braço esquerdo assim. E aí a pedra pegou aqui, assim, né? No que ela pegou aqui, eu já abracei ele. E no que eu abracei ele, foi talvez um momento assim também de grande tensão, porque assim, eu abracei e consegui dominar ele. Só que ele não parava, ele estava muito descontrolado emocionalmente, furioso, sabe? E seguia tentando me agredir. E nesse momento, eu vou falar para vocês, a principal função de um guia é garantir a integridade dos seus turistas. E depois, a integridade da unidade de conservação. A gente também tem esse compromisso com o Parque Nacional e tal. E naquele momento eu pensei, eu falei, cara, eu tenho que anular essa possibilidade de risco para mim, porque... Rapaz, que situação. Não, foi assim, eu vou te falar, imagino tudo isso no Poço da Fumaça, a gente vê num momento lindo, foi Rafael, muito... E assim, você que nunca passou por isso, Nunca. cara. O senhor estava com os seus turistas, ele estava também com o grupo de turistas dele ou Aí, não? tem esse detalhe, até então não tinha aparecido os turistas dele, é uma pergunta muito relevante, vai chegar agora. Até então não tinha turista dele, tinha só ele. Eu achei muito esquisito tudo isso, né? Mas enfim, eu estava dominando ele e eu já estava pronto para ter que fazer alguma coisa mais drástica, que não é minha natureza. Embora eu sou uma pessoa apta a me autodefender, eu não tenho nenhum espírito de violência. E ali foi extinto, né, cara? Total. E assim, eu vou te falar, perigo. a última vez que eu me envolvi numa briga, eu machuquei a pessoa e me senti mal por dias. Assim, não é uma coisa positiva para mim. Mesmo, sabe, quando você ganha uma briga, você perde. Essa é a minha sensação. E eu fiquei resistindo. E na hora que eu finalmente pensei assim, falar, cara, eu vou ter que dar um mata-leão, alguma coisa. Um dos meus turistas tomou atitude inesperada. Veio e a gente se abraçou em 3, assim. Não é que ele chegou dando mata-leão, não, a gente se abraçou em 3. E aí esse turista falou no ouvido dele, falou, cara, eu sou um cliente. O que você está fazendo? Rapaz, que negócio. Larga essa pedra. Eu acho que a Nanda chegou a conversar talvez com essa testemunha, né? Ela vai prestar o depoimento dela. Eu achei assim uma intervenção muito corajosa dele e que evitou que eu tivesse que ter que fazer alguma coisa pior com esse guia, né? Esse guia então entendeu que ele não ia conseguir ali com 2 pessoas dominando ele. Então ele largou a pedra e nós 2 soltamos ele. Cara, bagunçava a sua vida, a vida de todo mundo. Todo mundo. Não, vá ouvindo, porque essa história vai ficar mais complexa ainda. Aí ele percebeu que não ia, pegou a mochila dele e se afastou por uns 10 metros. Foi nesse momento que eu comecei a falar, cara, vamos conversar? Deixa eu entender o que está acontecendo. E ele estava muito transtornado, ele assim, quase babava assim, de raiva. E aí eu falei, por que você está fazendo isso? E ele falou assim, você sabe por quê? E aí eu parei, pensei assim, falei, cara, eu não sei por quê. Eu repeti, eu falei, não, me explica, por que você está fazendo isso? Porque pra mim, aquilo era de uma desproporção, mesmo com relação à denúncia que eu fiz e tal. Você nunca imaginou que chegasse a esse ponto, né? Você é louco? Como que você vai imaginar uma situação dessa? Ainda de um parceiro de trabalho ainda? Bem, ele repetiu 3 vezes, você sabe por quê. E nessa hora eu tive uma dúvida, eu falei, talvez ele nem saiba por que ele está me atacando, ou não conseguiria verbalizar ali naquele momento, né? Nesse momento, ele simplesmente saiu em disparada no Poço da Fumaça, que é possível acampar. O Poço da Fumaça é uma área de desmoronamento, de grandes blocos, bem vertical. Só há uma superfície plana onde a gente pode acampar. É um lugar que fica na beira de um abismo. Na hora que eu vi ele subindo para aquele lugar, eu falei, nossa, eu não vou ter onde acampar agora. Porque como é que eu vou dormir com uma figura desse jeito? Enquanto ele subia, chegou de repente os turistas, que o Rafa perguntou. Os dele, com um guia auxiliar no fundo. Misericórdia. Ou seja, ele chegou tipo quase 5 minutos à frente do grupo, tá? Isso é um detalhe importante, porque eu tenho... O grupo dele estava desassistido enquanto ele estava ali atacando. Exatamente. E mais do que isso, ele desassistiu eles muito, porque ele demorou 5 minutos para chegar esse pessoal. Bem, quando eles chegaram, eles ficaram assustados, porque eles não viram, eles ouviram os barulhos talvez e viram que o guia não estava ali, e aí a gente foi explicar. Eram turistas estrangeiros. Eu expliquei, fui conversar com o guia auxiliar, que a primeira coisa que o guia auxiliar me falou, olha, é a primeira vez que eu estou trabalhando para essa agência. E eu achei isso muito bom, porque eu falei, bom, esse cara não está influenciado. E, de fato, me tratou muito bem, foi uma pessoa muito cordial. E eu falei com ele, olha, a situação aqui agora é grave, porque já está dando 4h30, 5 horas da tarde, vai ficar de noite, eu não tenho onde meus turistas dormir, eu não tenho como voltar, porque a próxima área de campo era 3 horas, eu não vou andar 3 horas à noite numa trilha mais difícil da Chapada Diamantina. Falei, vá lá conversar com ele para ver se ele se acalmou. Esse guia foi até lá, conversou, voltou e disse para mim assim, ele está totalmente fora de controle, ele segue ameaça. Só para falar, na hora que a gente soltou ele começou a verbalizar, ele falou uma coisa muito importante, ele falou, eu vou te matar, eu vou te pegar, e tem outras pessoas em Lençóis que querem te pegar também.
Eu acredito que ele está se referindo aos outros, talvez, guias dessa agência. Que negócio, cara. E aí, veja bem, aí quando esse guia auxiliar voltou, ele falou, olha, ele não tem condição. E o seguinte, ele tentou pegar o meu facão, eu não dei, e isso é a única coisa que eu vou fazer, vou poder fazer para o seu bem. Então, assim, ele não só tinha feito tudo aquilo, como ele ainda estava no ímpeto, ainda tentou gravar. E eu digo o seguinte, e essa situação é muito triste para a cena do turismo na Chapada, porque, assim, você colocar os seus turistas em risco, os turistas de outro condutor em risco e um condutor em risco num local como a fumaça por baixo, isso é de uma gravidade absurda. Uma pessoa como essa não está apta para trabalhar no nosso circuito. E, agravante agora, a Nanda teve acesso, uma cliente desse mesmo guia, dessa mesma agência, fez uma denúncia em abril sobre uma situação de violência extrema que ela sofreu por esse guia. Ou seja, e ela me relatou, eu tive a oportunidade de conversar com ela, isso inclusive está nos autos da denúncia do MPF, e ela me disse assim, que ela comunicou à agência e a agência não fez nada. Ofereceu devolver o dinheiro do rolê dela, mas não puniu o guia. Então, assim, eu acho também que a agência está sendo um pouco omissa nesse aspecto. Cara, que perigo, porque se tivesse punido ele naquela agressão a cliente, talvez ele já não tivesse... Talvez ele esteja se sentindo empoderado pela omissão constante da agência. Então, assim, o que eu tive que fazer, então? Eu tive que sair dali, do posto da fumaça, e andar por 2 horas de noite, subindo a fenda da fumaça. Quem é guia aqui que sabe o que é a fenda da fumaça? Pois é, eu botei meus 2 turistas para subir à noite, escalaminhando, porque não é caminhada. A gente tem que usar os 4 pontos de apoio, assim, ó, pegando raiz, subindo. Foi uma situação, assim, muito bizarra. Eu fiquei muito triste por tudo isso e eu quero dizer o seguinte, qual que é a minha visão do que está acontecendo? Eles estão tentando, primeiro, agredir a mim e a minha integridade física, mas o pior não é só isso, porque eu estou apto a me defender. Rafael, perdão, vale ressaltar que você registrou um boletim de ocorrência sobre isso, não é? Vou chegar aí. Mais do que tentar me agredir, eles estão tentando tirar o meu direito de trabalhar. Porque ao constranger meus clientes ou colocar meus clientes em risco, eu sou muito responsável. Eu não vou submeter meus clientes a uma situação de que isso possa acontecer. Por isso, inclusive, eu cancelei meus trabalhos. Eu estou sem trabalhar há pelo menos 12 dias e pretendo ficar assim por mais um tempo, até que eu tenha condições de segurança para o retorno da atividade. Porque eu não posso submeter meus turistas a um tipo de constrangimento desse. Eles poderiam ter morrido ou sofrido um acidente nessa caminhada noturna, né? Bem, a gente dormiu, no dia seguinte eles vieram pela mesma trilha, mas a gente saiu mais cedo, eu me esforcei por isso para evitar um novo encontro. Cheguei no Capão, no dia seguinte falei, vou fazer um boletim de ocorrência. E aí só que a delegacia de Palmeiras estava em plantão, tinha jogado aqui para Seabra, aquela coisa. Os turistas queriam depor, mas eu falei, eles já sofreram tanto. Eu falei, deixa eles ficarem aqui o 23 e o 24, que era o São João, né? E no dia 25 eu fui na delegacia de Palmeiras, fiz um boletim de ocorrência, anexei todos esses novos fatos à denúncia do Ministério Público Federal com uma tentativa de coação ao curso do processo, porque é disso que se trata. Não há questões pessoais entre mim e esses guias, porque eu não conheço eles. Eu não tenho uma relação prévia, um histórico, né? Tudo que eu entendo é uma tentativa de constranger isso daqui, sabe? E, além disso, também eu notifiquei o ICMBio, o Parque Nacional, de que esse fato ocorreu ali dentro, né, do território deles, né? E, infelizmente, a gente não tem um cadastro de guias efetivado pelo ICMBio. Porque numa situação como essa, tanto a turista que sofreu essa violência, quanto eu, poderíamos estar fazendo denúncias ao próprio ICMBio. E o ICMBio poderia estar retirando essa pessoa do cadastro, porque ele não é um profissional que atende às exigências básicas para um convívio dentro da unidade de conservação. Então também tem essa omissão do ICMBio não ter uma regulamentação. Na verdade, o que acontece, Rafael, se você me permite, é que não é obrigatório você contratar um guia para acessar o interior do Parque Nacional. Então, assim, outras pessoas que são de outros países, por exemplo, que tem muito esse costume de se orientar por bússolas e de se orientar também por aplicativos, né, que é uma coisa que não é comum para a gente, mas quando a gente vê, enquanto, né, brasileiros e baianos, enfim, quem acessa, né, esses espaços, acha que pode fazer. Então, isso para mim já é já dá para fazer um diagnóstico em relação à segurança, porque se é um local, como você está falando, né, você já explicou como é o local, assim, a trilha do Vale do Pati, ela tem diferentes níveis de dificuldade, então não seria uma grande questão, né? A trilha do Pati você pode fazer entrando pelo Guiné, você pode fazer passando pelo Capão, que são não sei quantos milhões de quilômetros para você chegar lá, enfim, você tem diferentes níveis, então as pessoas podem optar
por escolher aquilo que se adapta, e o guia tem essa obrigação, vamos dizer assim, de fazer esse acompanhamento. Olha, desse grupo aqui, você consegue, você assina aqui dizendo que você consegue, para você ter uma anamnese ou uma coisa do tipo, para que a pessoa, para se resguardar e também para resguardar a pessoa, né, de um possível, sei lá, infarto, algo que pode acontecer, né, para além dos acidentes que você trouxe, especialmente depois de constatar que, claro, vai ter mais acidente conforme tem mais movimento, né? Isso é óbvio, porque é uma demanda alta e a possibilidade de acontecer tanto coisas maravilhosas quanto coisas que não são tão boas pode acontecer pela demanda. Mas eu entendo que a questão da negligência especificamente, né? Que disso tudo nós estamos tratando aqui de negligência em relação à segurança de pessoas que estão ali. E, especialmente, eu queria, enquanto a gente está aqui e não terminou, deixar claro que isso é uma exceção. De que a gente não tem, não é isso? Acho que outros profissionais que estão trabalhando no Vale do Capão, em Andaraí, porque o Vale do Pati também pode ser acessado por outros locais, né? E muitas cidades mandam pessoas ali, muitas cidades da Chapada mandam pessoas ali. Então, a gente tem, como você relatou, 60% dos acidentes acontecendo com uma agência, e assim, a gente não tratou aqui, para ficar bem claro que a gente não está no sentido da perseguição, a gente nem o nome da agência falou, mas já abriu espaço aqui. Desde ontem eu tento falar e não consigo falar com a agência, para que venha se posicionar também, inclusive, se esse guia, como eu falei aqui, é uma exceção dentro do corpo de condutores da agência, ou se você já tem outra reclamação, ou que medidas vão ser tomadas em relação a ele, já que tem um boletim de ocorrência que foi registrado contra essa pessoa. Então, alguma coisa deve ter acontecido com esse guia, não sei se voltará a guiar, ou se pela agência ou não, mas é isso. Se as pessoas não têm um cadastro no ICMBio, e as pessoas também não têm nem a obrigação de contratar um guia, então, como é que fica o turismo, né, se você não tem a obrigação? Porque a gente sabe que a segurança escolha seu guia. A primeira das coisas que a gente fala, inclusive eu entrevistei já o Helder Câmara, o Helder Madeira, uma referência nacional. Ele é uma referência, ele mandou pra gente, assim, um texto bem grande, explicando todas as nuances, explicando que muitas pessoas, inclusive, saíram nas redes sociais em defesa dos seus próprios guias queridos, vamos dizer assim. E isso, segundo ela, também é um sintoma, né? Porque se você está ali dizendo, é como se o seu guia fosse uma exceção. E não, são muitos guias. Você está se colocando aqui como um guia responsável. E eu conheço um monte de outros guias também que são responsáveis e que tratam esse turismo e esse rolê do Vale do Pati com a maior seriedade. Porque, de fato, por mais que sejam trilhas diferentes, vamos dizer assim, dentro do mesmo, 1 dia, 2 dias, 5 dias que você pode aproveitar esses espaços, você tem que respeitar a condição do próprio turista, não é isso? Com certeza. Como eu falei, cada turista tem um perfil, né? E cabe ao guia gerenciar essa situação, analisar o perfil e ver se a pessoa está apta ou não. Inclusive, o guia é um líder, ele tem o poder de decidir se aquela pessoa pode ou não, e falar isso, impor isso para o grupo, né? Embora alguns guias, talvez com menos personalidade ou com medo da agência brigar por ele ter cortado o atrativo, às vezes não se posicionam. Isso também pode levar a acidentes também, né? Mas isso depende, inclusive, das pessoas terem os cursos específicos de condutor mínimo, né? Como chama? A nossa profissão, a nossa profissão, o condutor de turismo... Inclusive pelo ISO 21... O condutor de trilha de aventura, e isso é importante dizer, ela é uma profissão regularizada, porém ela não está regulamentada. Então, veja bem, a gente está no CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, é uma profissão que lá tá como formação livre, só que recentemente a gente teve uma ABNT, a 21102, que veio numa tentativa de regulamentar os critérios assim básicos para a gente ter uma mínima formação, né? Então, atualmente é o APH, o atendimento pré-hospitalar, e o CMC, o curso de competências mínimas para condução. Que seria o Helder, por exemplo, é um dos que dá esse curso. É o APH. O APH é uma coisa, o atendimento como se fosse o primeiro socorro, atendimento pré-hospitalar, e o CMC já vai dar noções amplas, assim, desde como você se relaciona com o cliente, a como se comportar na trilha, inclusive, perigos. Essa questão que você falou, olha, perdão, cliente, você não pode ir. Exatamente. Você não tem condição, você tem, sei lá, a pressão que é alta, ou então se você percebe ali que ele não tem condição, você tem que ser, o guia é o primeiro que deve dizer, olha, você não pode, perdão. Tanto isso que eu vou te falar, você falou do termo, né, que o turista geralmente assina para dizer que sabe que está no risco. Isso não me
me torna imune a responder por questões. Porque, veja bem, se eu colocar o meu turista numa roubada, ou seja, entrar num cânion que já está com o rio cheio e numa época com clima instável, eu entro, dá uma tromba d'água, esse turista é arrastado, vai embora todo mundo. Não importa se ele assinou dizendo que assumiu o risco, eu coloquei ele numa situação de alta exposição, eu tinha conhecimento suficiente para entender, e se eu entrei ali, eu assumi o risco. Esse caso aconteceu realmente em abril, agora em Minas Gerais, no cânion do Peixe Tolo, onde um guia entrou com 10 pessoas dentro do cânion, o rio já estava cheio, veio uma tempestade, ele teve que sair de lá, abandonou o grupo para poder buscar ajuda, porque não tinha um rádio comunicador, então, ou seja, entrou errado com muitas pessoas, não tinha condição, não tinha uma comunicação, abandonou o grupo, o que aconteceu? Veio uma tromba d'água e arrastou o casal, faleceu, entendeu? Situações como essa, tem que ter, e aí uma das coisas que eu aponto, posso falar das solicitações aqui? Pode sim. Bem rápido, vamos fechar aí nos 3 minutos, fechar. Pode ficar à vontade. Então, assim, porque também é isso, eu não quero fulanizar a coisa como se o problema fosse agressão. O mais importante de tudo que eu vim aqui é falar das 5 solicitações que a gente faz ao Ministério Público Federal, tá? A primeira é que o ICMBio estabeleça uma proporção de segurança. Quantos turistas um guia pode levar com segurança? Quem já fez isso é o Parque Natural do Espalhado, onde fica a Cachoeira do Buracão. Esse ano, baixou uma portaria com a assinatura das 5 associações referendando, estipulando uma carga de 6 turistas para um guia. Por que 6? Porque é uma trilha de 50 minutos. Tem escada, tem estrutura, dá para ser. Então, e assim, na água também você usa colete, é obrigatório. Exatamente. Cada trilha vai ter uma demanda específica, certo? A segunda solicitação. Exigir do ICMBio e do Corpo de Bombeiros a documentação oficial sobre os acidentes. Então aconteceu um acidente, qual foi a agência envolvida, qual foi o guia envolvido, qual foi o contexto, coleta um relato da vítima. Isso é muito importante para estudo de caso, até para a gente entender quais são os pontos de trilha que são reincidentes. Claro. A gente está trabalhando no escuro, a gente não tem esses dados. Não, isso aqui não é para punir o guia, é para a gente poder ter informações e entender aquele circuito, qual é o ponto mais delicado, entender e também proteger o turista, no sentido de, houve negligência, houve imprudência, esse laudo é capaz de referendar, né? A terceira é responsabilizar agências que adotem práticas inseguras, realizando fiscalizações regulares. Vamos lembrar que, no caso da Juliana Marins, ela contratou uma agência chamada Bas Rajani, que estava numa lista de empresas banidas de operar dentro do parque. Você sabia que 26 empresas estão banidas lá? O próprio parque faz essa lista. Então, assim, é muito importante que haja esse controle sobre as agências e o modelo de operações delas também, né? A quarta, considerar o impacto ambiental dos atrativos do Pati. Então, por exemplo, quantas pessoas podem ir para a trilha do Castelo por dia? A gente já sabe, teve um plano de manejo, 120 pessoas é o limite. Mas a gente não tem isso para o Cachoeirão, para outros atrativos. Então é fazer essa análise, porque o turismo está aumentando. Hoje ainda está... Eu lembro recentemente teve alguma coisa em relação à geologia ali, que ficou um tempo sem poder subir, isso. porque tinha um não risco está fechado. de... O castelo está fechado, exatamente, por causa disso aí. Foi resultado do plano de manejo. Então, assim, é importante entender qual que é a capacidade de carga para a gente prever para o futuro qual que é o limite para não degradar o ambiente. E, por último, efetivar o cadastro de guias no Parque Nacional da Chapada Diamantina. O documento já existe, já está publicado desde 2019, o decreto, com os requisitos, tudo, mas ainda não foi publicado. Então, quem pode discordar de qualquer uma dessas 5, isso é bom para todo mundo, sabe? Muito bem, Rafael, agradecer sua presença. Imagina a situação, né, o momento qual você está passando. A gente que é da comunicação tem algumas experiências parecidas, mas não chegar a esse ponto, a gente está aqui sempre à disposição, tá? Porque eu acho que é importante estar divulgando, né, sempre, até para aqueles guias que às vezes não leu ou não sabem, né? É importante você estar por dentro disso. E lembrando que esse material, essa nossa entrevista, esse nosso papo, ele vai estar disponível no canal do YouTube, tá? Então, Nerisvaldo, não assistir, você vai ter a entrevista, só o momento da entrevista para estar acompanhando, e os nossos cortes estarão disponíveis também ali no Instagram do Chapada News, e mais, é claro, a reportagem que a Ananda está preparando para o chapadanews.com.br. Queria também, Nerisvaldo, aproveitar aqui para deixar o espaço tanto para o ICMBio quanto para agências. Você tem procurado, ou guias, né, tenho procurado diariamente, desde terça, o contato. Eu sei que são dificuldades, né, que às vezes você tem ali uma pessoa para cuidar do parque todo, enfim. Mas a gente queria deixar mais uma vez o espaço aqui aberto, e quem quiser também trazer outros exemplos, a gente vai ter, inclusive com essas 5 solicitações
explicadas lá no chapadanews.com.br, porque aí todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode entender, é disso que nós estamos falando, não é uma questão pessoal. Lembrando que o Vale do Pati, sim, continua muito lindo, o acolhimento no Vale do Pati continua sendo maravilhoso pelas famílias, né, que recebem os visitantes, e a maior parte dos condutores adotam práticas seguras. O Vale do Pati é uma trilha que vocês podem fazer respeitando seus próprios limites, vamos dizer assim. Muito bem, Rafael, estamos às ordens, viu? Eu só tenho a agradecer vocês terem aberto esse espaço, porque até então eu estava falando através da imprensa, assim, né, escrita, e aqui puderam me ouvir pessoalmente, né? E é isso, eu agradecer esse espaço. As ordens.